Sobre os 55 milhões de euros pagos a Nilman, o que é que sabe sobre o cálculo dos 55 milhões? Porque também, à luz das explicações que já deu ao partido que lhe fez perguntas anteriormente, não foi suficientemente claro sobre a forma como chegaram aos 55. Quem foi a pessoa que avançou os 55? Foi do lado do privado ou foi do lado do Estado? Eu vou repetir. Portanto, se o Estado tinha duas opções, ou chegava a acordo com os acionistas privados da TAP, ou fazia uma nacionalização forçada da TAP. E tínhamos um decreto-lei preparado com ambas soluções, até à última hora. Foi uma negociação duríssima, muito exigente, feita diretamente pela Sociedade de Advogados, mas com a orientação e a aprovação por parte do Governo, naturalmente. Agora, eu não sei se tem bem consciência do que é um processo negocial bilateral em que não há mais partes envolvidas. É só entre duas partes. Não há potencial, não é possível, isto aqui, nas aulas de economia ensina-se o que é um processo de negociação. Eu ensino o que é um processo de negociação bilateral. Não há uma fórmula que chegue a um valor. Existe um referencial de valores máximos e mínimos, e o máximo era o máximo que poderia ser afetado, que poderia vir a reclamado pelo acionista privado, e o acionista privado começou com valores muito superiores, a pedir valores muito superiores ao Estado, e exigir valores mais na ordem dos 200 milhões de euros ao Estado, além de que, a certa altura, também queria maior proteção para os 90 milhões de euros de obrigações que colocou. Havia exigências dos acionistas privados muito superiores e o Estado teve que fazer uma negociação muito exigente, com o apoio da Sociedade de Advogados, para que o valor ficasse dentro de um nível razoável. Portanto, uma negociação de natureza bilateral tem sempre um referencial máximo e um mínimo, pois há uma negociação em que as partes têm que se ir aproximando e quando o Estado foi extremamente rigoroso e exigente e conseguiu pagar apenas uma fração muito inferior ao que era potencialmente exigível pelo acionista privado, além de que havia, como referi, várias vantagens para além desse valor. Havia as vantagens, seria muito difícil negociar um programa de reestruturação em litígio com o principal acionista privado no contexto de uma nacionalização forçada, além de que uma nacionalização forçada teria custos reputacionais para o Estado. Tudo isto acresce em termos de valor a um referencial que seria importante, máximo, a ter em consideração. O Estado conseguiu fazer uma negociação com a Sociedade de Advogados e um acordo negocial que fez com que ficasse um valor muito inferior e repito, é um valor que é conhecido há 3 anos, transparente, e na altura foi explicado por responsáveis governamentais qual é que foi o racional desse valor. Mas não conseguiu explicar aqui. Eu tenho, lamento que não tenha conseguido compreender, nem toda a gente tem essa capacidade de conseguir compreender, mas um processo negocial tem esta natureza, há valores referenciais máximos e mínimos, tem que chegar a um acordo. Eu não sei se alguma vez participou num processo negocial, mas é a dimensão, é a essência de um processo negocial. Não há outra forma, pode ir ler nos manuais de economia, pode ir ler o que é um processo negocial. Eu acho que o Dr. João Leão está equivocado no sítio para onde vai. Eu percebo, estamos trilateralmente, neste caso não bilateralmente, estamos literalmente, trilateralmente a comunicar. O que eu peço para que bilateralmente se possa fazer, com a maior das serenidades possíveis, é o Sr. Deputado coloca a questão e o depoente, o Sr. Professor, e o Sr. Professor responde, mas tentar evitar uma comunicação difícil entre dois bilateral. Faz favor, mas eu acho que o problema é mesmo esse, é que o Dr. João Leão não veio aqui na qualidade de professor, veio aqui prestar depoimento e é isso que eu agradeço que faça. E isto também não é uma aula de teoria dos jogos. Eu pergunto-lhe como é que chegaram ao valor dos 55 milhões de euros. Se me diz que definiram intervalos de riscos para o Estado, que intervalos é que foram esses, como é que calcularam os valores e quais é que são esses valores? Mas, Sr. Deputado, eu já respondi várias vezes à questão. Eu lamento que possa não conseguir compreender, mas é a explicação possível que é possível dar do ponto de vista técnico. Ou seja, há um referencial máximo que tem a ver com o que é potencialmente exigível. O que é que o acionista privado, no caso, podia potencialmente exigir? Quanto é que era? Num tribunal, e os advogados tiveram de aconselhar sobre qual é que era a possibilidade dele e a probabilidade e a possibilidade de ele vir a ter sucesso
no tribunal sobre esse montante, e esse valor... Quanto é que era o valor? O valor das prestações acessórias eram 224 milhões de euros. Isso era o máximo? Não, isso não era o máximo porque havia uma avaliação de qual é que seria a probabilidade Já de ele... está a dizer mais alguma Vamos, coisa. vamos evitar o diálogo. Seria um valor inferior a esse, mas era um valor próximo desse, porque no fundo era o potencial exigido, mas havia uma probabilidade elevada de ele obter esse valor em tribunal. Há também outras questões que penso que o Sr. Deputado também reconhece que também têm importância para o valor associado a uma negociação com o Estado, que têm a ver com as outras duas dimensões que referi, as outras que são questões que são importantes e que se podem valorizar. Ou seja, o Estado, dentro do possível, quer evitar nacionalizações forçadas de empresas privadas. Se puder chegar a um acordo, isso tem um valor para o interesse do Estado. Tem um valor em termos de confiança que gera na economia, na confiança na relação com os investidores privados. Segundo, também tem um valor para o Estado e para a defesa do interesse do Estado e do interesse público o poder avançar para um processo muito exigente de um programa de reestruturação com a TAP, eu penso que reconhece que isso também tem um valor, que seria mais difícil e muito mais exigente se o Estado estivesse ao mesmo tempo em litígio com o principal acionista privado em tribunal no decorrente de uma nacionalização forçada da sua companhia. Gera um processo tão delicado e tão difícil. Se estivéssemos nesse contexto em litígio com o principal acionista privado, ainda se tornaria mais difícil. E isso também tem um valor que admito que consiga reconhecer que isso tem um valor para o Estado. O nosso entender é que fizemos uma negociação extremamente dura e fomos muito exigentes, transparentes. O valor está no próprio decreto-lei, não ficou não transparente em nenhum sítio onde não se pudesse identificar, está no próprio decreto-lei para toda a gente reconhecer, mas uma negociação extremamente dura, bilateral, o acionista privado foi forçado a descer as suas exigências, a reduzir substancialmente as suas exigências, até um valor que se considerou que fosse razoável e que compensava largamente a alternativa que teria sido uma nacionalização forçada da empresa. Mas, do ponto de vista técnico, não pode haver... é isto que resulta de uma negociação bilateral, não se pode... é isto. Dr. João Leão, é o Acordo Parasocial de 2017 que coloca o Estado na obrigação de aceitar os 55 milhões de euros? No nosso entendimento, não. Mas essa foi uma via que, na altura, não tivemos que explorar, porque nós tínhamos que perceber era o que é que neste momento estava em 2020, o que é que era a avaliação que era feita por parte dos advogados dos riscos se fôssemos para litígio. Na altura não foi pedido uma avaliação do que é que decorre ou não de 2016 ou não, do que é que isso decorre. Mas, tanto quanto sei, não decorre disso. Mas tanto quanto sabe, portanto não tenho a certeza. Sim, não posso ter certeza. É que no acordo a que chegam, dos 55 milhões, é dado muito enfoque ao fim desse acordo parasocial. Sim. E garantir que Nilma nunca reclamará mais nenhum direito relativamente à sua posição na TAP. Tem conhecimento disso? O acordo, era importante, a questão do parasocial é importante para além dessa dimensão que penso que está a querer referir, a dimensão do parasocial é importante porque era a forma do Estado poder controlar a própria TAP. Ou seja, o Estado, apesar de ter 50% das ações da empresa, precisava de ter uma posição maioritária das ações da empresa e precisava de rever o acordo parasocial para conseguir ter para que o acordo parasocial correspondesse à nova posição acionista do Estado e o Estado passasse a ter o controle da empresa. Se o Estado exercesse a opção de compra da empresa, nos termos dos acordos que estavam em vigor, quanto é que tinha que pagar? Podia repetir? Se o Estado exercesse a sua opção de compra da empresa, da TAP, neste caso a recompra, quanto é que tinha que pagar ao privado? Resultava desses acordos, desse acordo de 2017. Havia o risco de poder ser reclamado. O Estado nunca esteve em possibilidade e em avaliação. O que esteve em possibilidade foi ou chegarmos a um acordo por um valor substancialmente mais baixo ou pela nacionalização. E o que o Estado conseguiu foi chegar a um valor substancialmente mais baixo. Muito mais baixo. E foi isso, e havia essas duas alternativas nessa altura. Ou o valor muito mais baixo que se chegou,
depois de um longo processo negocial em que o acionista privado teve que reduzir várias vezes as exigências que teve. Faz parte da defesa dos seus interesses num contexto negocial, mas o Estado tem que ser firme na defesa dos interesses do Estado e o Governo tem que ser firme na defesa dos interesses do Estado e os seus representantes, a empresa de advogados que os representava, teve que ter esse papel e, nesse contexto, chegámos a um acordo que nos pareceu melhor do que uma nacionalização forçada, que era a alternativa. Já percebi que não sabe como é que chegaram aos 55 milhões, ou não nos quer dizer.